Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 800 mil pessoas se suicidam por ano e que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. De acordo com o relatório divulgado pela OMS, em setembro de 2014, o Brasil liderou entre os países latino-americanos com o registro de 11.821 casos entre 2010 e 2012, o que o torna o 8º país em número de suicídios. Aqui em São José, em 2022, foram registrados 332 tentativas de suicídio, 28 mortes. Em 2023, até o mês de agosto, foram contabilizados 223 tentativas de suicídio e 7 mortes. Para falar sobre o que leva a estes números alarmantes, nós estamos recebendo a secretária adjunta de saúde de São José, a Fabrícia Martins. Fabrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada. É sempre uma satisfação contribuir com a TV Câmara e poder estar orientando, esclarecendo a população no que diz respeito às pautas relacionadas à saúde. Também está comigo aqui o coordenador da nossa TV Câmara de São José, o jornalista, colega, amigo, parceiro de redação, Fabrício Scandilzi. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar estreando aqui, hoje em dupla, Fabrício e Fabrícia, e vamos fazer um debate bastante interessante. É quase uma dupla sertaneja, hein? Com certeza, se fosse na minha terra, a gente já nascia cantando. E você, é claro, nosso convidado especial para essa entrevista aqui na Câmara Municipal de São José. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Mais uma vez, claro, uma honra ter você conosco para essa entrevista. E hoje para falar de um assunto importantíssimo. Falarmos sobre prevenção ao suicídio. Uma luta diária, Fabrícia, pela vida. Nós falávamos aqui no comecinho, abrindo essa entrevista, sobre números alarmantes. Alarmantes no mundo, alarmantes também na nossa cidade de São José, lamentavelmente. E aí eu te pergunto, Fabrícia, o que leva a tantos casos de tentativas? E lembrando que muitas tentativas nem chegam ao conhecimento, não vira estatística, não chega porque são cifras lamentavelmente ocultas. Então nós não sabemos. O que leva, Fabrícia? Dá para apontar algo em particular, algo específico? Primeiramente, eu acho que deve-se derrubar esse tabu de falar sobre suicídio. É importante, né? Falar sobre valorização da vida, falar sobre prevenção de suicídio, e muitas vezes os números não chegam devido a esse estigma, né? Dificilmente quem tenta vai se expor, né? A não ser que haja a necessidade de intervenção por parte de algum serviço de saúde, pois hoje a tentativa ela é um agravo de notificação compulsória. Isso ajuda a gente a traçar um perfil da população, porém, de acordo com vários estudos, se deduz que a tentativa ou o suicídio é um fenômeno multifatorial. A gente não pode desconsiderar a multifatorialidade do fenômeno. Mas na grande maioria das vezes, né, esses casos estão relacionados a alguma condição mental não tratada ou não diagnosticada, não acolhida de forma prévia. A minha pergunta é justamente com relação a essa questão. Eu tenho uma pessoa, eu sei de uma pessoa que de repente ela pensa na questão do suicídio, ela está com ansiedade, com depressão, com todos aqueles problemas que a gente viu pós-pandemia, e ela procura ajuda, precisa de ajuda. Normalmente ela vai procurar ajuda no seio familiar, tudo mais, mas tem quem não busca, né? E na rede pública, aonde que ela vai buscar ajuda? Porque quando normalmente se busca uma ajuda na rede pública, já está numa situação a ponto de cometer um suicídio. Tá? Eu vou dar um exemplo assim, eu preciso de uma pessoa, eu sei de uma pessoa que precisa de ajuda. O que eu faço? A primeira porta de acesso para qualquer agravo de saúde é a unidade básica. Ela é próxima de casa, existem fluxos desenhados para isso. Um número grande também, né? Um número grande, então é muito mais acessível, né? E o profissional que está dentro da unidade básica de saúde, ele vai saber dar o encaminhamento necessário e o primeiro aporte. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente deve trabalhar
é essa questão de que as demandas de saúde mental, elas têm que ser acolhidas por qualquer equipamento de saúde. É claro que existem serviços específicos para tratamento, mas o acolhimento dessas demandas, todo profissional de saúde ele tem que estar apto a acolher, a receber. Sim. Então, a unidade básica de saúde é a porta preferencial de entrada. Porém, além das unidades básicas de saúde, os centros de atenção psicossocial, CAPS, como a gente costuma chamar, eles são serviços de porta aberta. Durante todo o horário de funcionamento, eles têm acolhimento. Precisou. Essa é a minha Precisou, pergunta, pode bater. a questão de uma emergência. Sim. Né? Aquela pessoa que está em crise, está em surto, eu não sei o que fazer, normalmente ela não se feriu ainda, não posso chamar o SAMU, para onde eu levo? Exatamente O CAPS é uma porta, porque ele conta com uma equipe multiprofissional e o CAPS ele tem um diferencial. Tu vai contar com o aporte de psicólogos, psiquiatras, durante todo o horário de funcionamento Tem uma estrutura dele. O manejo se dá de forma Mas esse diferente. CAPS não tem em todo lugar, né? O Centro de Atenção Psicossocial, aqui no município nós temos 3, né? Tem 3. O CAPS 2, que geralmente é para onde a gente encaminha esse tipo de demanda. O CAPS AD, e vale aqui ressaltar que quando dentro desse quadro de ideação suicida, a pessoa faz uso de algum tipo de substância química, é interessante encaminhá-la ao CAPS AD, porque grande parte, principalmente na população jovem, tá, Fernando? Da construção dessa ideação, se dá entre aquela população de 15 a 29 anos e está muito relacionado à dependência química ou ao uso abusivo de algum tipo de substância, tá? Então, o CAPS AD e o CAPS 2 são locais que a gente pode estar encaminhando essa população. Claro que quando menores, o CAPS I, que é o CAPS infantil, porque ali a gente vai ter uma equipe totalmente apta a acolher e manejar essa situação. Muito bem. De acordo com dados do último boletim do Ministério da Saúde, a região sul do Brasil apresenta as maiores taxas de suicídios entre as regiões brasileiras, principalmente entre jovens, entre 15 e 19 anos de idade. Essa faixa etária é a mais preocupante, Fabrícia, que nós enfrentamos aqui, ou tem faixa etárias mais preocupantes ainda? Quando se trata de um agravo como esse, toda a faixa etária é importante. Porém, essa é a mais gritante, Fernando. É a mais gritante. Tá? É a que mais cresceu. De 15 a 29 anos, para vocês terem uma noção, tá? O suicídio mata mais do que acidente automobilístico. Olha, e o acidente automobilístico mata muito. Nessa faixa etária, a gente sabe. Exatamente. Quem não conheceu alguém que nessa faixa etária morreu por causa de um acidente, né, automobilístico? Sim. Porém, o suicídio mata mais ainda do que os acidentes. Então, olha como esse agravo é importante, é relevante, é importante a gente falar sobre isso. A questão do Sul, né, muitos estudos apontam que pela Constituição, né, da região, principalmente em zonas rurais, e o Sul ele tem uma riqueza, né, ainda na manutenção dessas áreas, é muito comum. E o envenenamento é uma das principais causas. É mesmo. Tá? A intoxicação exógena, que a gente chama. Isso e o envenenamento com veneno mesmo. Sim. Como a gente já falou em alguns momentos, né? O que faz ser veneno é a dose. Porém, na zona rural é muito comum a ingesta de alguns organofosforados, que a gente chama, substâncias usadas em lavouras, né? Principalmente lavoura de tabaco. E as pessoas fazem ingesta e muitas vezes a tentativa se dá dessa forma. Tá? Então o Sul ele tem essa característica por ainda ter uma zona rural extensa e comparada a outras regiões do país, tem uma estrutura social mais rígida, que a gente costuma dizer. E vai totalmente em desencontro aos números globais, porque a nível de mundo a gente percebe que a taxa de suicídio diminuiu, aproximadamente 36%. Porém, nas Américas, em específico na América Latina, ela aumentou quase 18%. Então, além de ser um agravo de saúde, a gente entende que tem toda uma dinâmica social envolvida, econômica. Então, o contexto da pessoa nessa situação de sofrimento não pode ser desconsiderado. Não há dúvida. E a gente abordou no começo a questão de
falar sobre o assunto, que é um tabu. Por muitos anos, o Fernando sabe disso, a gente tinha na mídia a questão de não se falar sobre suicídio. Mas não da faculdade, noticiar suicídio. É. Mas aí virou uma questão de não noticiar o suicídio e também não se falar sobre suicídio. Exatamente. De jogar o assunto para dentro do armário, para debaixo do tapete e morreu por ali. E hoje a gente está numa dificuldade, porque naquela época a mídia era né, de um ou dois grupos só. Hoje a mídia é de todo mundo pode se comunicar. O acesso, né, Fabrício? Nós podemos falar mais sobre o assunto. E qual que é o desafio que a gente tem agora? Mídia, poder público, gestão, para abordar esse tema com as pessoas. Eu acho que é um caminho que a gente tem que debater bastante, né? A política, no que diz respeito à divulgação da temática, ela ainda é bem rigorosa, né? A gente não pode noticiar a ocorrência de um suicídio, né? A lógica ela tem que ser inversa. A gente tem que trabalhar essa questão da promoção da saúde mental, da valorização da vida e esclarecer a população no que diz respeito aos pontos, né, aos equipamentos de saúde existentes para acolhimento desse tipo de demanda. A pessoa ela tem que se sentir confortável e entender que o desejo de querer tirar a vida é uma doença. E como qualquer doença, ela deve ser tratada. Né? E não só na sociedade de um modo geral, Fabrício, mas junto aos profissionais de saúde, de alguma forma e desconstruindo esse estigma e a banalização da ideação, principalmente. Tá? Porque tem, né, Fabrício? Tem, com certeza. Né? Essa é uma questão interessante, porque assim, a minha pergunta é, o profissional de saúde, hoje ele está pronto para atender uma pessoa que tenta suicídio? Porque igual tem a questão da violência obstétrica, né, que a gente fala muito, chegar num atendimento e falar, nossa, tanta gente querendo viver e você querendo morrer. Exatamente. Eu sei de casos sobre isso. Isso não é um despreparo, às vezes, do profissional de saúde? Como combater isso? Com certeza, uma fragilidade do profissional, uma fragilidade da rede. A gente tem que reconhecer que há necessidade de trabalhar de forma maçante a questão do acolhimento humanizado dentro dos serviços de saúde. E eu sempre falo que a chave, né, para acompanhamento, tratamento de qualquer condição de saúde é o acolhimento. A partir do momento que a pessoa ela se sente acolhida, ela confia no serviço, né? Ela confia no profissional, ela não vai ter receio de colocar a situação que ela está vivenciando. E o profissional de saúde ele não está ali para expressar julgamento. Né? Naquele momento não cabe a ele isso, nem a ninguém. Mesmo porque se trata de doença, e doença a gente trata. Então a gente precisa trabalhar de forma incessante, né? A questão da conscientização dos profissionais, a não banalização. Eu atuo até hoje no município de São José, mas tive a oportunidade de contribuir durante quase 11 anos na emergência do Hospital Universitário, aqui na capital, e recebia muita tentativa de suicídio. As emergências recebem muito. E não era pouco comum um relato de que em algum momento a queixa daquela pessoa foi desconsiderada. Olha, tá? Que lamentável. Foi desconsiderada. E muitas vezes a falta de acesso à saúde mental também é um gatilho para isso. Tá? Mas olha só, Fabrícia, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de pessoas, na maioria dos casos, de pessoas que estão com quadro de depressão ou são pessoas que estão mais com quadro de uso de drogas, quadro de ansiedade? Nós temos essa estatística, a gente consegue hoje saber se o número de pessoas que conseguiram êxito, né, lamentavelmente no suicídio, e daqueles que tentaram se suicidar, está mais ligado aqui ao uso de drogas ou a quadros de depressão de saúde? A depressão aparece como uma das maiores vilãs dentro desse cenário. Tá? É muito comum o relato de um quadro depressivo ter como desfecho o suicídio ou a tentativa de suicídio. Tá? Porém, todas as três situações que tu apontou, Fernando, são demandas de saúde mental. Tá? Dependência química é doença mental. Né? Existe um CID para isso. A ansiedade é um agravo mental, assim como a depressão. Tá? Então, quando a gente junta as três, são as maiores responsáveis pelo suicídio hoje, né? Dentro não só do cenário brasileiro,
como quando você vai avaliar publicações em âmbito mundial. Então, por vezes, a falta de acesso à saúde mental, né, eu não consegui perceber os sintomas de depressão. Existe muito essa banalização da depressão, né, falas, né, que não contemplam esse sofrimento mental. Ah, tá depressivo, vai trabalhar que passa, vai fazer alguma coisa, é falta de ocupação, né? As pessoas ainda ignoram, né? Então, acho que é preciso a gente falar sobre saúde mental, sobre os agravos comuns na saúde mental, os mais comuns, né? E sinalizar que as pessoas elas têm que procurar as portas que fazem esse atendimento. Porque eu creio piamente, né, que acolher a demanda de saúde mental, ter uma rede apta a tratar essas condições de saúde, diminuiria de modo drástico os percentuais relacionados ao suicídio. E a pandemia veio só para reforçar, para deixar a gente ainda mais ansioso, depressivo, preocupado, né? Foi um cenário triste, assim. Aí eu lhe pergunto, como que a gente pode fortalecer, como que a gente pode trabalhar para fortalecer esse acesso das pessoas à questão dos serviços de saúde mental? Fabrício, tu fez uma fala importante, a questão da pandemia, né? Tanto que em 2022 foram os números mais gritantes relacionados ao suicídio nos últimos anos no Brasil. E pela multifatorialidade. As pessoas isolaram, as pessoas perderam outras pessoas, vivenciaram o luto, perderam emprego, né? Perderam a casa, perderam um plano de saúde. A gente só perdeu durante aquele período. Além de perdermos a interação. O ser humano é um ser social, a partir do momento que ele não interage. O ser humano não nasceu para ficar sozinho, para viver sozinho. Ele adoece. Então, eu acho que a primeira coisa, a primeira iniciativa seria a gente trabalhar esses agravos de saúde mental junto aos profissionais no que diz respeito ao acolhimento e junto à população, né? Orientando-a quanto aos sinais. E diante dos sinais, aonde eu vou? Né? Eu vou na unidade básica de saúde, eu vou no CAPS, né? E na página da prefeitura aqui em São José, a gente encontra o endereço de todos os centros de atenção psicossocial, ambulatório de saúde mental, as unidades básicas de saúde, telefone para contato. Então, procurar essas portas. E o município, né, é claro, o que a gente queria era não ter essa demanda, mas ele conta com aparatos muito importantes, tá? Que é o Instituto de Psiquiatria, que atende todo o estado, porém ele fica no bairro Colônia Santana, aqui dentro do nosso município, e ele tem uma emergência, tá? Para aquelas condições agudas, não sabe como manejar, não é o horário usual de atendimento do CAPS, da Unidade Básica de Saúde, para onde eu vou? IPQ. Né? IPQ. Tá? E a gente conta com o Instituto São José, que é um serviço privado, mas para quem de alguma forma consegue acessá-lo, é uma porta de entrada para essa questão do tratamento em saúde mental. Então, orientar a não banalização do agravo mental, orientar as pessoas quanto aos principais sinais de depressão, de ansiedade, trabalhar essa questão junto à dependência química. E a pessoa saber aonde bater é a priori. É a priori. Porque é aquela questão, né? Nós, seres humanos, vivemos momentos extraordinários, coisas extraordinárias, mas os nossos momentos de baixa, eles são terríveis, né? E aqueles que enfrentam um quadro de depressão, um momento de baixa realmente é isso, né? É uma depressão profunda, né? Algo fora do comum. Esse é o ponto importante. Eu ouvi uma vez um terapeuta falar sobre o assunto, gostei muito. Foi meu entrevistado no rádio e ele disse que a depressão é uma guerra mundial dentro de uma só pessoa. A depressão é uma guerra mundial. Ou seja, há um confronto interno tão grande. E muitas das vezes, me corrija, Fabrício, o desejo da pessoa não é exterminar a vida, é acabar com a dor. Sofrimento, exatamente. É o sofrimento. Então, como seres sociais, a importância de nós termos pessoas com quem contar. E essa pessoa com quem contar, na maioria das vezes, é quem? É quem está debaixo do mesmo teto, é quem tem contato, é um irmão. E, lamentavelmente, são essas pessoas que muitas das vezes dão as costas, Fabrícia. Até uma questão importante,
puxando o que o Fernando falou, e que foi dita na audiência pública aqui, na roda de conversa, que também está na nossa programação, sobre o Setembro Amarelo. A pessoa, é um estigma que a pessoa não pede socorro, ela dá sinais, ela fala, eu vou me matar. Isso tem que ser levado a sério, esses recados, né? Não é uma falácia, como muita gente acha. Não. É o que eu sempre coloco. É sempre bom a gente pecar pelo excesso, né? Então, se às vezes não era o desejo real, mas a pessoa ela externou, que ela estava precisando de atenção naquele momento por algum motivo. E a gente não pode desconsiderar esse pedido de ajuda. Porém, às vezes, não há a manifestação explícita, mas a mudança de comportamento. A pessoa se isola, ela não quer fazer coisas que usualmente ela fazia, né? Ela tem uma dificuldade de relação, ela se mostra mais irritada. E todo transtorno mental, ele tem a ver com a incapacidade de adaptação. É o que eu costumo dizer. Estar feliz, estar triste, faz parte do cotidiano das pessoas. Eu não conto com uma condição mental. Porém, hoje eu estou muito triste, aconteceu algo ruim. Eu vou sentir? Vou. Eu vou chorar? Vou. Eu vou sofrer? É natural vou. do ser humano, porque né? isso é inerente ao ser humano. Né? E hoje a sociedade cobra da gente que a gente não pode ter esses momentos, que é totalmente incompatível, que a gente não pode vivenciar isso. Mas a diferença de eu lidar com isso para a diferença de uma pessoa que conta com um quadro depressivo é a capacidade de adaptação. Eu estou triste? Estou. Mas hoje eu vou levantar, eu vou tomar o meu banho, botar a minha roupa e eu vou trabalhar. Eu consigo me adaptar à situação. E a pessoa que tem depressão, por um exemplo, ela conta com um distúrbio que é fisiológico, é químico, existem substâncias no corpo dela, né, no cérebro dela, que estão em falta e ela não vai conseguir se adaptar. Ela não vai conseguir levantar, ela não vai conseguir tomar banho, ela não vai conseguir ir trabalhar. E diante de tudo, qual é o desejo dela? Poxa, pensa, um pai que não tem essa vontade, ele não tem a vontade de trabalhar, ele não tem a vontade de prover o sustento para a família. Quando ele olha para o contexto, qual é o valor que ele tem? Ele vai expressar isso para quem está próximo? Não vai, sabe? Então, por isso que a porta de saúde ela tem que estar aberta. Porque sempre tem alguém que a gente tem afinidade, é o que eu costumo dizer. E eu acho fantástica a questão do trabalho das unidades de saúde por isso. Porque ela entra na casa das pessoas. Então é muito comum se estabelecer o vínculo e às vezes o paciente, o usuário, trazer para a gente dentro da unidade uma demanda que necessariamente não seria de saúde. Mas ele se sente confortável em trazer. E o profissional apto a acolher, né? Claro. Sim. É claro, essa questão é uma questão de desarmonia, né? O ser humano foi feito para estar em harmonia. Harmonia com o ambiente, harmonia com as pessoas. Quando essa desarmonia é quebrada, nós temos aí um problema. Que pode ser um problema realmente de saúde mental, que precisa de ajuda de especialistas, pode ser uma questão, como você citou, um problema mesmo do organismo, né? O organismo não está suprindo com aquela substância necessária para dar bem-estar, para sentir aquela qualidade de vida. Agora tem um outro fator também, Fabrícia, e aí eu já não entendo tanto, né? É pouco, inclusive, se fala, que é o suicídio lento e gradual. Ou seja, a pessoa não está com depressão, ela não está trancafiada num quarto, não quer mais sentindo aquela dor profunda, mas ela tem uma dor que é uma dor não tratada e ela vai se habituando com aquilo, mas ela perdeu o gosto pela vida. E aí o que ela faz? Se joga na bebida alcoólica, se joga nas drogas. Ela está lentamente se matando. Existe isso também, né, Fabrício? Já ouvi falar a respeito desse assunto também, que inclusive é pouco citado, mas eu acho que vem ao encontro. É novo, tá? Até porque hoje alguns estudos apontam que além desses comportamentos, né, o alcoolismo, tabagismo, ele entra, né, a dependência química de um modo geral, outros comportamentos também levam para esse suicídio lento. A comida, o sedentarismo, a falta de interação, né? Porque a gente entende que a partir do momento que o ser humano ele tem um comportamento que é contrário, né, a isso, ele vive mais, né? Quem é ativo vive mais, né? Quem tem hábitos saudáveis de alimentação vive
vive mais, mas quando a gente vai buscar o fundo desse comportamento, na grande maioria das vezes, sempre há uma causa mental envolvida. Olha só. Ou seja, a mente que é algo extraordinário, né? É o mal do século, né? A questão de ansiedade, depressão, aí emenda, né? Transtorno de pânico, esses tratamentos, essas questões todas, essas doenças todas, né? Que é o maior desafio hoje para uma Secretaria de Estado da Saúde, uma Secretaria Municipal de Saúde, enfim, para todo o SUS, né? Eu creio que a saúde mental hoje é um dos maiores desafios do Sistema Único de Saúde e da rede de saúde de modo geral. Tá? Mas não há dúvida, né? Agora há pouco nós estávamos com a nossa equipe sentada aqui, a nossa equipe aqui da TV Câmara, estávamos num papo aqui descontraído antes de iniciarmos as entrevistas aqui no nosso estúdio, e a gente conversava que nós pertencemos às últimas gerações em que vivíamos sem internet, vivíamos sem redes sociais digitais, porque redes sociais existem desde que o mundo é mundo. As redes sociais sempre existiram. Agora, redes sociais digitais é coisa nova, veio com o advento da internet. Então, esse avanço tecnológico, hoje cedo ainda vi uma menina que ela fez essa publicação e ela fez isso abrindo uma janela e contemplando a natureza. E ela disse, pertencemos às últimas gerações que sabia viver sem internet. Porque, querendo ou não, a gente não para pensar, mas é fato. As novas gerações nasceram com a internet, já nasceram achando que o mundo sempre foi isso aqui que estão vendo. Mas não. Existia um tempo que a gente tinha que ir lá bater na porta do amiguinho para conversar com ele, para poder sair. Enfim, não tinha WhatsApp, não tinha... Era na época do telegrama só mandava quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro que corresse, que pegasse um cavalo, uma bicicleta e fosse até a casa do fulano. Então, são outros tempos. Então, esse avanço tecnológico, Fabrício, acaba, me parece, porque daí nós temos as relações muito digitais, me parece que também acaba também agravando, né, esse quadro de solidão, né, de não ter pessoas por perto, pessoas com quem contar. Sim. Alguns estudiosos apontam, né, que a questão das redes sociais digitais favoreceu o isolamento. Aumentou a interação, mas favoreceu o isolamento. E, além disso, aumenta uma cobrança. Dificilmente vai ver no Instagram alguém postar um boleto ou dizer que está endividado. Né? É raro, eu acho que isso cabe um programa inteiro só sobre isso, porque a gente fica assustado, né? Na internet todo mundo tem uma imagem do que eu pareço ser, o que eu tento ser, eu e a gente nunca é. Eu viajo, eu frequento bons restaurantes, eu tenho um namorado bonito, eu sou bonita, porque os filtros estão aí para dar uma forcinha também, claro, né? Eu sou bonita, filtros, assim, o meu trabalho é maravilhoso. Só que pensa, para alguém que já está depressivo, vê que todo mundo vive bem e só eu destoo. Né? Então é o que eu sempre digo, hoje as redes sociais digitais, elas são um importante aliado na promoção de saúde, porém há um desafio, tá? Porque de alguma forma elas ocultam um sofrimento. É muito comum às vezes, né, a gente fazer esse julgamento. O fulano disse que estava doente, não veio trabalhar. Ué, mas estava lá na rede social, postando que estava em tal lugar. É o que se vende, né? É o que se vende e gera sofrimento. O ser humano ele não quer ser diferente, ele quer ser igual. E se todo mundo consegue ser bonito, ser feliz, ter um bom emprego, namorado lindo, poxa, quando eu não consigo isso, eu sou obrigada a adoecer. Eu fico doente. Né? Então, hoje, essa influência das relações digitais, né? Porque a gente vê o ser humano de uma forma holística. Ele precisa interagir, mas ele precisa de interações reais. Né? Ele precisa de troca. E às vezes a rede social ela mascara isso, ela não permite isso e isso choca, tá? Quando a gente vê aquela pessoa, às vezes alguém que a gente acompanha e de repente chega naquele quadro depressivo e parece que não condiz com a pessoa, né? Mas é porque é um sofrimento mascarado. Então a gente não pode desconsiderar o sofrimento que é existente, né? Apesar de a gente vender felicidade em rede social e acolher esse sofrimento. Muito bem. É isso, Fabrício? Nossa, perfeito. Perfeito. Não há dúvida, né? A mente humana, eu me seduzo a cada dia mais quando vou estudar, vou me inteirar sobre a mente humana. A mente humana é extraordinária.
Porque ao mesmo tempo que grandes inventores que nos antecederam e criaram todos os confortos que nós temos hoje, tudo isso surgiu aonde? Na mente de um semelhante nosso. Num exemplar como esse que a gente tem aqui dentro. Cara, isso é algo extraordinário. E ao mesmo tempo a gente vê essa mesma mente sendo tão mal utilizada. E muitas das vezes a pessoa carrega uma riqueza dessa dentro de si e ela não conhece. Por isso que eu vejo o nosso papel de profissionais da imprensa, profissionais da saúde, você que nos acompanha das mais diversas áreas, de contribuirmos dentro da nossa área para ajudar as pessoas a viverem melhor. Quanto nós podemos contribuir, às vezes a gente não para pensar nisso, mas o quanto a gente pode. Eu, enquanto jornalista, ajudar, como inclusive eu tenho ajudado, o Fabrício sabe disso, lá no grupo de idosos lá do Ribeirão da Ilha, tenho contribuído lá, com um pouco do conhecimento que a gente sabe do dia a dia, mas levando esperança, levando fé, levando amor, quanta coisa a gente pode fazer. Então é isso, né? Que a gente contribua, porque a gente está aqui para servir e essa é a nossa grande missão. Fabrício Scandilzi, nosso jornalista, coordenador da TV Câmara, muito obrigado por estar comigo nessa entrevista. Estaremos aqui todos os dias, sempre à disposição. Foi um prazer. Eu lamento profundamente que tenha acabado a entrevista. Acho que foi muito legal participar. Agradeço muito a tua participação. É um tema bastante importante e a TV Câmara está sempre aberta para debater todos os assuntos relacionados à saúde, sociedade. A gente está aqui para isso. Obrigada. Uma honra, Fabrícia, te receber aqui mais uma vez para falarmos desse assunto tão importante. Volte sempre, será sempre convidado e é como o Fabrício falou, sempre uma honra te receber aqui. Obrigada, né? Obrigada à companhia do meu xará aqui, né? Que foi... Só faltou cantar, hein? Faltou. A gente ficou devendo, a gente ficou devendo, ensaiar. né? Mas eu acho muito importante, né? Esse papel da TV Câmara como um agente de valorização da vida quando a gente aborda essa temática. Eu acho que o compromisso da gente, independente da atividade que a gente desempenha na sociedade, é esse, né? É valorizar a vida e poder estar promovendo saúde. E sempre que houver um chamado para promover saúde, com certeza eu estarei à disposição. Muito obrigado, Fabrício. A você, nosso telespectador, nosso muito obrigado. Nossa gratidão. A você que está aí meio triste, a tristeza faz parte da vida. E diante de qualquer problema, aqui nós passamos diversas informações importantes. Procure ajuda. E você, em casa, preste sempre muita atenção. Atenção nos familiares. E não economize no amor, na empatia, no estar próximo, de entregar uma palavra e, acima de tudo, não subestimar os problemas. Não achar que aquela frase, aquele momento ali de angústia da pessoa, das palavras que diz, que de repente vai tirar a própria vida, que aquilo é em vão. Não desconsidere isso. Respeite. Esteja próximo, abrace, ame, porque é para isso que a gente está aqui, para dar as mãos e ajudarmos uns aos outros, tá bom? A nossa entrevista na íntegra está disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.